Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz, esse é o canal Jovem Investidor e hoje eu vim trazer para vocês aqui alguns assuntos sobre finanças. Bom, esse vídeo aqui é o vídeo da semana a gente fez um quadro novo aí, eu fiz um quadro novo no canal e nesse quadro eu posto vídeos semanais sem muito corte, sem muita enrolação, falando dos assuntos aí que a gente tem para comentar durante a semana, perguntas de alguns inscritos, assuntos que eu acho interessante de comentar, de passar esse ensinamento e também algumas coisas que eu aprendi durante aí a semana, um mês, alguma coisa assim. Então esse vídeo tem a ideia de ter menos cortes possíveis e ser um bate-papo mais aberto com vocês, até para aproximar um pouco mais a nossa comunidade aqui no YouTube. Tá bom? Então se você chegou aqui, já deixa seu like para você não esquecer esse vídeo. Deixa um comentário, nem que seja um joinha, alguma coisa. Assim eu vou saber que você viu esse vídeo, chegou até aqui. Que gostou, assim o YouTube também entende que esse vídeo foi relevante. E ó, indica ele para mais pessoas, ajudando na entrega do nosso conteúdo. Bom, tem um assunto que eu quero falar com vocês aqui. Um assunto que eu quero falar com vocês é a respeito da reserva de emergência. Eu falo bastante da reserva de emergência e essa semana eu terminei de usar a minha reserva de emergência. Eu costumo dizer que um valor bacana mesmo para você ter de reserva de emergência Bom, primeiro, a reserva de emergência ela varia de pessoa para pessoa. A sua reserva de emergência ideal talvez não seja a minha reserva ideal. Então ela varia de pessoa para pessoa, de gasto para gasto. Algumas pessoas gastam mais, outras menos. Então a necessidade de reserva de emergência é pessoal de cada um. Mas, todavia, entretanto, eu costumo, né, dizer que o ideal para uma reserva de emergência, se você é um CLT ou alguma coisa assim, é ter ali 6 meses do seu salário poupado num investimento com liquidez diária, por exemplo, um CDB de um bancão, tá? Não vai me pôr em banco duvidoso, banco pequeno, o banco lá não sei da onde, a hora que você precisa arrancar esse dinheiro aí na emergência para usar ali em algum problema, alguma coisa, você não consegue pegar esse dinheiro no mesmo dia ou não consegue nem receber esse dinheiro. Então tomem cuidado. CDB de um bancão é tranquilo. A intenção de uma reserva de emergência não é retorno, é simplesmente guardar um dinheiro em um lugar que seja melhor do que colocar embaixo do colchão. Já começa aí. Então, um CDB de um bancão é uma coisa simples. Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, alguma coisa assim. Procura nesses bancos se eles têm um CDB com liquidez diária. Isso começa a já ficar interessante para você estar poupando o seu dinheiro e deixando lá sua reserva de emergência. Lembrando que nada aqui é recomendação de compra ou venda. Estou falando que eu faria, tá bom? Eu procuraria isso daí. Falo para vocês procurarem, mas tudo eu, tá bom? Vocês entenderam aí. E eu precisei usar a minha reserva de emergência. Há algum tempo eu venho usando ela e não pude repor a reserva de emergência. Se vocês olharem aí nos últimos vídeos do canal, não tem mais vídeo de aportes, porque eu não tenho feito aportes na carteira do canal. Bom, e por que eu não tenho feito aportes na carteira pública do canal? Porque eu tive passando por algumas etapas da minha vida na qual meus gastos aumentaram muito e a receita, a entrada de dinheiro na minha conta diminuiu bastante o valor significativo. Bom, vamos lá. O que aconteceu primeiro? Eu já sou pai, descobri que vou ser papai de novo, graças a Deus. E a gente queria muito, porém, como o meu filho ainda é pequeno, é um bebê, a minha esposa acaba tendo dores, cansaço a mais e tal, tem que lidar com outra criança. E ela trabalhava. E aí a gente achou melhor ela parar de trabalhar. Então, assim que a gente descobriu isso, ela já parou de trabalhar. Então, a segunda reserva, né, o segundo valor que entrava no nosso caixa, nas nossas mãos, era o primeiro meu salário, o segundo era o dela. Um já perdemos de cara, que era o salário dela, ficou só o meu. E nesse meio tempo a gente teve alguns imprevistos. Nosso filho ficou doente, tivemos aí frio, então você
tem um bebê pequeno, você tem que comprar mais roupas, tem que fazer mais coisas. E tudo isso começou a acontecer no mesmo tempo. Ah, mas isso é coisinha barata. Teve algumas outras coisas aí que foi acontecendo que foi um picadinho aqui, um picadinho ali, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Mas o que mais pesou pra gente foi a falta de um emprego. E eu assumi todas as dívidas nossas, tanto que ela tinha feito quanto que eu fiz. Não temos nenhuma dívida muito alta, sabe? Mas eu tive que assumir as contas. Então eu senti bastante. Eu tinha uma outra fonte de renda, um serviço que eu fazia extra, e eu não estou conseguindo mais fazer esse serviço, tive que parar com ele, que eram as importações que eu fazia, porque nem tudo está passando, está tendo uma série de burocracias, eu não tinha dinheiro para colocar em produtos e deixar parado assim, porque estava ruim de vender e tal. Então tudo isso juntou, imagina, o dinheiro para de entrar de um lado, para de entrar do outro, e aí quando você vê, por exemplo, você pegar um salário mínimo lá, R$ 1.000, mil e poucos reais, R$ 1.000. A pessoa ganha 1.000, é pouco, R$ 1.000 não dá pra nada. Beleza. Aí você ganha R$ 500 de renda extra, R$ 300, R$ 100, que seja o valor mínimo possível, mas você ganha. Vamos pôr lá R$ 500. Eu tenho 1.500 aqui, mas é pouco, 1.500, o que eu faço com 1.500? Vai lá e tira essas duas rendas suas e aí você vai ver como piora. Então às vezes a gente reclama por não ter, mas na verdade por ter pouco, mas ficar sem ter essa renda é muito pior. E acabou que eu tinha uma reserva de emergência. Como eu disse para vocês, 6 vezes o seu salário é muito bom. Se você é autônomo e puder juntar aí 12 meses do seu salário, é melhor ainda. Porém, como eu falo para vocês, a gente tem que tentar fazer o melhor dos dois mundos, né? De todos os mundos, na verdade. Eu não tinha condição de juntar 6 meses do meu salário, ia demorar muito. E eu não tenho financiamento de carro, não tenho financiamento de casa por enquanto. E não tenho dívidas tão grandes. As minhas dívidas são mensais, que a gente vai fazendo ali e tal. Mas nada absurdo. Nada que venha sujar meu nome com tanta facilidade assim, né? É um valor muito alto. Então, acaba que a minha reserva de emergência não precisava naquele momento ser tão alta. Uma, porque eu ia passar muito tempo guardando a reserva de emergência e não ia portar na carteira. Não ia investir em nenhuma ação, porque demora. É demorado. Principalmente agora que uma fonte de renda secou de um lado, outra fonte de renda secou do outro. As 3 fontes de rendas principais que a gente tinha aqui passou a ser uma só. Então não dá para juntar um caixa tão grande ou uma reserva de emergência tão alta. O que eu fiz? Eu reservei um valor que eu achava interessante. Esse valor você tem que analisar ele e colocar ele diante dos seus gastos. Se é 500, se é 1.000, se é 2.000, se é 3.000, vai muito dos seus gastos e do seu estilo de vida. Se você tem um estilo de vida mais simples, um pouco mais poupador do que um kamikaze aí que só pensa em gastar e torrar tudo, esqueça o dia de amanhã, então a sua reserva pode ser um pouquinho menor do que esse outro estilo de pessoa. Tá entendendo? E por isso eu tinha uma reserva de emergência um pouco menor, mas eu precisei usar ela. Usei, não vou aportar por esses dias na carteira, embora tenha algumas empresas que eu tenho estudado bastante. Uma delas, o Barça até comentou no podcast com o Primo Rico. Vamos ver. Deixa aí no comentário qual é. Vamos ver se você acerta. Eu já tenho estudado ela bastante aí, o Neto fala muito dela. O Luan fala algumas vezes lá do Mirai Invest. E eu tenho acompanhado muito essa empresa. Desde quando eles vêm falando, me chamou a atenção. É um recém-IPO, uma dica aí pra vocês. E me chamou muita atenção. Agora o Barça terminou de falar aí que, opa, o caminho tá certo. A avaliação que eu fiz é bacana. Tá dentro, né? O maior investidor da bolsa, né, a referência que a gente tem, falou o que eu estava pensando, verbalizou meu pensamento, então mostra que a gente está no caminho certo. Porém, eu não vou investir nessa empresa agora, por quê? Porque eu preciso repor o meu caixa. Se amanhã o meu filho pequeno ficar doente, ou esse menino que vai nascer aí precisar ficar um pouco mais internado,
ou precisar comprar um leite especial, alguma coisa diferente aconteceu, o carro quebrar, a minha esposa ficar doente ou até mesmo eu, acontecer algum acidente, como eu vou fazer para arcar com essas dívidas? Então é necessário ter uma reserva de emergência para eu não tirar o dinheiro que eu coloquei nas ações, nas empresas, não vender em qualquer momento. Às vezes você pega no momento de alta, mas se você pegar no momento de baixa, pegar uma ação que custava 30 e caiu para 15, caiu para 20. Estão entendendo? Porque você deve ter uma reserva de emergência, porque ela é tão importante na sua vida. E diferente de caixa, tá? Reserva de emergência é uma coisa, caixa é outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ambos têm uma coisa em comum. Precisam ter uma liquidez diária, na minha opinião, para você ter facilidade na hora de resgatar esse dinheiro para usar os dois, tanto para aportar quanto para pagar a conta. Bom, então é isso. Esse vídeo hoje não vai ser tão extenso e eu tive que fazer isso, tive que gastar esse dinheiro, tive essa necessidade, abri mão de algumas coisas que eu tinha planejado nesse tempo, deixei de fazer algumas coisas e, inclusive, eu estava reformando. Era isso que eu estava tentando lembrar, o que mais eu fiz aqui. Eu estava reformando tudo isso junto com o filho, esposa, outro filho e reforma. Então o dinheiro foi indo, as fontes de renda secaram e graças ao bom Deus, sabedoria que Ele me deu, guardei uma reserva de emergência e não passei sufoco. Esse mês eu empatei os gastos, então não me sobrou muita coisa, ou quase nada, né? Mas também não estou devendo ninguém, minha cabeça está em paz. E é isso. Você que é um assalariado, um trabalhador, um CLT, ou já tem uma liberdade financeira, não se esqueça desses ensinamentos que você ouviu aqui. Já pensou você se endividar por uma coisa pouca? Porque para fazer a dívida não precisa de muito, geralmente é pouca coisa. Só que para recuperar ela, para acertar as coisas, é muito trabalho, muita dor de cabeça, muita noite de sono. E para ganhar os dividendos, você tem que ter paciência, investir em boas empresas, cotadas a bons preços que pagam bons dividendos. Mas para pagar juros para o banco, não precisa de muito esforço. Só ter uma conta corrente e fazer alguma coisa sem pensar demais. Então eu precisei fazer isso e infelizmente as minhas fontes secaram. Mas graças a Deus eu trabalhei, consegui conquistar uma vez. Estou indo agora, vou conquistar de novo. Vou montar novamente minha reserva de emergência com valor aí, 1.000, 2.000, 3.000, vamos ver. E depois que eu tiver essa reserva, eu volto a aportar. Tendo condição, aumento a minha reserva. Porque afinal de contas na minha casa vão para 4 pessoas, por exemplo. Tem casa que tem 5, 6, tem casa que tem 1, tem casa que tem 2. Então, tá entendendo como faz diferença? Tiver oportunidade, aumenta um pouquinho a reserva de emergência. Tranquilinho ali. É igual seguro, a gente reza e ora para nunca usar. Mas, se um dia precisar, é melhor ter, né? É melhor ter e não usar do que precisar usar e não ter. É assim o meu pensamento sobre algumas coisas que nos traz segurança. Bom, é isso que eu penso. Se você concorda com esse pensamento, deixa aqui nos comentários se você concordou, se achou bacana. Não esquece, deixe seu like. É a nossa gorjeta aqui. O YouTube vai entender que foi um vídeo muito bacana para você. Bom, é isso, espero que você tenha gostado. Esse é o vídeo da semana, longão, sem muitos cortes. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau e fui!